Bem-vindos, crentes e descrentes, ao nosso canal. Eu sou o professor Marcos e esse é o nosso curso de Teologia Bíblica. Estamos dentro da disciplina de Cristologia, a disciplina, como eu falo em todas as aulas, que aborda a figura de Cristo. Na aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre as cristofanias. O que são cristofanias? Você já ouviu falar sobre isso? Eu tenho certeza que se você estudou ou estuda teologia, você já ouviu falar sobre as teofanias. Assim como as teofanias são as aparições de Deus, aparições do Theo, principalmente dentro da história do Antigo Testamento, as cristofanias também são caracterizadas como as aparições de Cristo no Antigo Testamento. Mas Cristo aparece no Novo Testamento sem ser em figura humana em si, é uma outra discussão que é para abordar um pouco dentro do livro de Atos, as aparições de Cristo no livro de Atos dos Apóstolos. Mas dentro do Antigo Testamento, a aparição de Cristo, ou as aparições de Cristo, é tido como as aparições do anjo do Senhor. E quando nós falamos de anjo no Antigo Testamento, anjo é um termo, como o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, como nós aprendemos lá nas aulas de bibliologia, anjo é um termo que vem da palavra malak. Malak é um termo que se refere a mensageiro. Então o anjo ele não tem uma ideia de um ser celestial, como é visto em muitas crenças religiosas dentro da mitologia, por mais que ele seja um ser celestial, mas como função, a função principal do anjo é a função de mensageiro. O anjo do Senhor, que na cristologia do Antigo Testamento é interpretado como Cristo aparecendo para diversas personalidades do Antigo Testamento, é então esse mensageiro do Senhor. Podemos destacar várias pessoas para as quais Cristo aparece no Antigo Testamento. Um caso que é um caso muito famoso é a aparição de Cristo para Agar. Para lembrar da história de Agar, nós precisamos lembrar da história de Abraão. Agar que é rejeitada por Abraão, porque Abraão iria ficar com sua esposa, que ele amava, que era Sara. Cristo aparece como um anjo do Senhor dentro da crença da cristologia bíblica, e ele aparecendo como anjo do Senhor, ele se revela a Agar e ele fala que daria proteção, que Deus daria proteção para Agar e que haveria sim um futuro promissor para o filho de Agar, que eles não ficariam desprezados, que nem eles ficariam desprezados e nem a geração que surgiria através dele seria rejeitada ou seria desprezada por Deus. Falando sobre Abraão, quando eu falo sobre Agar, está registrado lá no capítulo 16. Então, no capítulo 16 vai ter esse registro sobre a aparição do anjo do Senhor, aqueles que acreditam na cristologia do Antigo Testamento, abordam como se fosse Cristo aparecendo. Mas logo no capítulo 18 vai falar sobre a aparição do anjo do Senhor, que nesse caso acredita-se ser Cristo, para Abraão. Ele vai aparecer para Abraão para falar da promessa do seu filho. Não o seu filho que veio através de Agar, mas o filho da promessa, o filho que viria através da sua esposa Sara, o seu filho Isaac. Então lá no capítulo 16 registra a aparição do anjo do Senhor a Agar e um pouco depois já registra a aparição a Abraão. Quando a gente fala sobre o livro de Gênesis, é interessante porque só no livro de Gênesis tem vários capítulos que citam a aparição do anjo do Senhor. Era muito comum para esses patriarcas da fé Cristo aparecer e ser registrado como anjo do Senhor dentro da nossa visão da cristologia do Antigo Testamento. Por exemplo, para Jacó ele vai aparecer diversas vezes. Nós temos 3 capítulos que registram a aparição dele a Jacó, que é o capítulo 28, o capítulo 31 e o capítulo 32, mas no capítulo 35 vai abordar um fato que é um fato importantíssimo para a história de Israel e para a história do Antigo Testamento, que é quando o anjo do Senhor aparece para Jacó e tem ali a mudança de nome. Então ele não vai mais se chamar Jacó, mas ele passa a ser chamado de Israel. Isso é interessante porque existe um registro nos capítulos anteriores, como eu disse lá por volta do capítulo 28, o capítulo 31 e 32, da famosa luta de Jacó com o príncipe ou com o anjo do Senhor. Muitos interpretam que aquele anjo, que aquele príncipe com quem Jacó lutou, era o próprio anjo do Senhor, era o próprio Cristo. Mas aí existem divergências quanto a esse pensamento. Mas uma coisa que é fato é que nesse capítulo 35 do livro de Gênesis, o anjo do Senhor aparece e faz essa mudança
do nome de Jacó. Ah, mas são apenas esses que você citou, Marcos, que o anjo do Senhor aparece para ele? Não, tem várias outras figuras. Eu vou abordar mais algumas, mas uma figura muito importante é a figura de Moisés, até porque é dito que os 5 primeiros livros da Bíblia, os livros da lei, também conhecidos como Pentateuco, são livros que foram revelados a Moisés, e que Moisés foi o responsável por escrever esse livro, tanto o que foi revelado quanto aquilo que foi vivenciado, né, pelo povo. No livro de Êxodo, lá no capítulo 3, vai ter um acontecimento que é um acontecimento famoso, e na verdade um acontecimento até emblemático, que é quando o anjo do Senhor aparece em uma sarça ardente, no meio de uma sarça ardente, para Moisés. E Moisés vai adorar, Moisés vai retirar, né, a sandália dos pés para falar com aquele anjo, vai render adoração àquele anjo, e é utilizado muitas das vezes essa figura para afirmar que Cristo, como anjo do Senhor lá no Antigo Testamento, essa cristologia do Antigo Testamento, ele era Deus, porque se ele não fosse Deus, ele não recebia adoração. Diversas vezes ele vai ser adorado, como por exemplo, quando ele aparece para Josué, e ali para Josué ele não é tido diretamente como um anjo do Senhor, mas aí vem um outro termo para Cristo no Antigo Testamento, para essas cristofanias no Antigo Testamento, que é príncipe do exército do Senhor. Então Jesus, como príncipe do exército do Senhor, esse anjo do Senhor, ele recebe adoração de Josué. Onde eu encontro isso na Bíblia para que eu confira que realmente isso está escrito? Lá no capítulo 5 do livro de Josué, a partir do versículo 13, vai ser possível você encontrar esse registro sobre o príncipe do exército do Senhor aparecendo para Josué. E para fechar, ele aparece também no livro de Juízes. Ele vai aparecer algumas vezes dentro do livro de Juízes, mas uma das vezes que é mais emblemática, que é mais enfática e mais abordada dentro da teologia do Antigo Testamento, dentro da cristologia, nessas questões de cristofanias, as aparições de Cristo, é quando ele aparece para Gideão, isso registrado lá em Juízes no capítulo 6. Ele vai aparecer para Gideão numa região conhecida como Ofra, e lá em Ofra ou Ofra, dependendo de qual é a fonética hebraica que vai ser utilizada, ambos vão conversar sobre a situação dos midianitas explorando o povo de Israel. Então, nessa aula de hoje, nós falamos sobre a figura de Cristo como um mensageiro, como um anjo do Senhor no Antigo Testamento. Eu trouxe até um livro, que é um livro bem legal, que ele traz uma pequena biografia sobre a figura de Jesus, que é esse livro aqui, Jesus, uma pequena biografia, que é de um reitor e um palestrante de teologia sistemática lá nos Estados Unidos e principalmente e também na Inglaterra, que ele faz uma abordagem sobre Cristo, trazendo um esboço desde o Antigo Testamento, mas abordando também principalmente a figura de Jesus como judeu, a importância de Jesus na escritura cristã, a relevância de Jesus para várias problemáticas e o lugar de Jesus em outras religiões do mundo. Então, uma pequena biografia, um livro de poucas páginas, mas que aborda questões importantíssimas sobre a figura de Cristo. Dá para refletir um pouquinho sobre essas cristofanias, sobre essas aparições de Cristo no Antigo Testamento. Na próxima aula, nós vamos abordar um pouco mais sobre a figura de Cristo. Aguardo vocês.